Nessa aula, nós vamos falar sobre os níveis de senioridade. É importante compreender como cada nível de senioridade, júnior, pleno, sênior, consegue ingressar no mercado internacional. É importante ver o que se espera de cada um deles. E também eu vou trazer uma dica especial para quem é da área de tecnologia. Vamos começar pelo nível 1, as vagas júnior. Sabe uma coisa que é importante lembrar e que as pessoas se esquecem? Que todo mundo começou por aqui. Os gestores, eles precisam se lembrar disso. Nós, como recrutadores, buscamos nos lembrar disso. E é importante que o mercado ofereça mais oportunidades. No Brasil, eu considero que é bem desafiador as vagas júnior. Mas lá fora, você tem mais oportunidades. Então, se você é júnior, o que você pode fazer? Você pode buscar posições de entry level, além de posições de assistant. Então, são posições que você vai com o seu conhecimento e também com as suas habilidades, porque no exterior, vocês vão ver que no exterior as pessoas dão muita importância para as habilidades, muito mais do que se você estudou na universidade XYZ. Então, o entry level é uma oportunidade para você que é júnior. Além disso, você pode criar oportunidades através de um trabalho voluntário. Você pode criar essa oportunidade aqui no Brasil, porque como nós estamos falando de uma carreira internacional, que nós vamos construindo uma história, então você tem tempo agora que você está preparando, é júnior, você tem tempo de fazer o quê? Um trabalho voluntário para potencializar as suas chances no exterior. Aqui no Brasil, nós temos uma plataforma que chama atados.com.br. Lá você encontra diversos trabalhos voluntários que podem acrescentar no seu currículo. E você pode mencionar isso. Você, como júnior, precisa também aprimorar as suas ferramentas de trabalho. Existem dois tipos de ferramentas de trabalho. Eu considero que tem as ferramentas básicas para qualquer cargo que você venha exercer, tais como inglês, espanhol, Excel, Outlook, Word, Google Workspace. No exterior é muito comum as pessoas trabalharem com Google Workspace. Ferramentas de produtividade. Hoje em dia as pessoas estão usando muito o Google em si. As pessoas usam o Google Agenda, usa Google Docs, Google Excel, enfim. Você precisa estar antenado com essas coisas que são básicas. E aí as ferramentas específicas da sua área. Então é importante, se você é da área de tecnologia, você vai estudar linguagens de programação, bancos de dados, cloud, bibliotecas, framework, ferramentas de produtividade como Trello, Gira e outras áreas precisam de sistemas RP, SAP, enfim, toda aquela salada, aquela sopa, né, de letrinhas. Vamos agora falar do nível 2, que são as vagas pleno. O profissional pleno e sênior já conseguem se posicionar mais facilmente no exterior. Além das habilidades básicas, conforme eu mencionei para vocês, que todo júnior tem que ter, eles precisam avançar no inglês para ter um diferencial, porque o inglês pode ser um diferencial de desempate numa vaga. Espera-se que um profissional pleno ele já tenha o inglês no nível B1, pelo menos. O ideal seria B2. Mas se ele tiver B1, de acordo com a classificação global, já é um bom caminho para ele. Uma confusão que eu vejo muito como recrutadora, como headhunter, é a pessoa quando ingressa no mercado da tecnologia, ela sai estudando sem orientação todas as coisas que vão aparecendo. Se você não tem um conhecimento, no mínimo, intermediário daquela ferramenta, eu sugiro que você não coloque, porque isso mais atrapalha do que ajuda. Eu venho trazer esse quadro para você, para que você organize. Uma pessoa que começa no mercado de tecnologia, pela minha experiência eu vejo, ela começa como back ou front. Então ela faz ou uma coisa ou outra. Só que ela tem que focar em um. Nós, como recrutadoras, até queremos trazer uma pessoa para o mercado. Só que se ela não tem bem definido o que ela sabe, a gente não consegue. Então, muitas vezes você perde uma oportunidade na área de tecnologia, você que está fazendo uma transição, já tem até experiência numa outra área, ou você é júnior, você perde a oportunidade porque a gente fica sem entender
que apito que você toca. Então, se você é back, coloque todos, organiza aqui, agora, quando terminar essa aula, pega e organiza aqui. Sou back, vou pôr tudo que eu sei, vou preencher o quadro. Sou front. Ou também, se você está com tudo misturado, que é bem capaz que você está com tudo misturado, coloca aí e chega à conclusão de qual vaga você é mais aderente. Isso vai ajudar você nas buscas, vai ajudar que nós possamos te encontrar. A área de tecnologia é uma área que cresce muito, que demanda muitas pessoas. E nós precisamos de você. E você precisa nos ajudar. Estar antenado com o que se espera de cada nível de senioridade serve de apoio na preparação do currículo e no posicionamento da entrevista. Quem sabe melhor sobre o que faz, se vende melhor. Entender o seu nível de inglês real com relação aos padrões mundiais é muito importante para que você saiba se você já está pronto e, se não está, o que você precisa fazer para ficar. Nessa aula, nós vamos entender como o nível de inglês é classificado globalmente, aliás, não só em inglês, qualquer língua, e como entender qual é o seu nível de inglês e o que se espera em cada um dos níveis. Vamos lá? Eu costumo dizer que tudo o que traz clareza liberta e dá mais confiança. O desconhecido é o que aprisiona. Eu acho que você vai concluir isso também no final dessa aula. Saber onde você se encontra hoje com seu inglês e onde você precisa chegar vai te dar um norte de onde começar para estudar e crescer profissionalmente. Eu trago aqui para você o nível global de inglês. Aliás, é um nível global para línguas. No mundo, estabeleceu-se um quadro para classificar. E isso é algo que talvez você desconheça, mas que vai trazer uma libertação para você. Muitas pessoas me abordam diariamente, eu diria, perguntando: será que o meu inglês é suficiente? Essa é uma dúvida muito comum, talvez seja a sua também. E sabe o que acaba acontecendo? Ainda bem que pessoas têm se aproximado de mim, ainda bem que eu tenho criado esse vínculo. Se você quiser também me chamar nas redes sociais e a gente poder falar sobre isso, vai ser muito importante. Porque talvez você esteja perdendo oportunidades porque você desconhece tudo isso. Eu vou te dizer que tem pessoas que eu me horrorizo com isso. Tem pessoas que falam para mim: eu não ponho o meu material em inglês porque vai que eu sou chamado. Eu tenho medo de não ser chamada, não de ser chamada. Olha a que nível chega. Mas que esse conteúdo aqui possa te trazer uma libertação. Eu vou começar falando para você que no Brasil o nível de inglês não é padronizado. Você vai na escola A, na escola B, na escola C, e em cada escola você está no nível. Talvez você estuda um ano numa, na outra você volta no começo e você nunca chega ao fim. E se a gente for contabilizar esse tempo que você estudou, acaba dando um ano de inglês. Mas existe o quadro e você pode ver aqui que o quadro ele é dividido em 6 partes e a cada 2 partes é um bloco. O primeiro bloco é o bloco básico. Veja que para esse bloco básico você precisa de 200 horas de estudo. E nós já vamos fazer uma continha aí de padaria, como eu digo. O que você é capaz de fazer com esse bloco de 200 horas? Você é capaz de entender frases usadas sobre família, compras, coisas bem básicas, coisas assim do dia a dia, falar de você, falar das suas preferências, da sua rotina, do que você fez ontem, enfim, coisas simples. Aqui você tem um inglês suficiente para viagem, para passar pela alfândega, enfim. Conta de padaria. Olha só, se eu disse para você que esse primeiro bloco são 200 horas, e no Brasil, geralmente, nós fazemos 80 horas anuais, isso significa que para realizar essas 200 horas, você precisa de 2 anos e meio de estudo nas escolas tradicionais do Brasil. Então veja que se você estudou um ano, você está começando a estudar. Talvez você estudou um ano, mas você tinha uma carga horária maior do que 80. Mas geralmente as pessoas fazem 80. Eu já trabalhei em escolas tradicionais que você fazia 100 horas mês. Então depende da carga horária. Mas geralmente, por conta também de valor, você vê esse curso de 80 horas. Então veja, talvez você se culpe por você ter 3 anos de inglês e não ser assim tão bom no inglês. Mas é que você aprendeu o básico do básico.
Então eu acho que saber isso te traz uma tranquilidade maior, porque aí você entende que no mundo você tem o básico. Agora nós vamos correr de alcançar o B1, B2, que é o nível que eu até parei aqui nas explicações, porque se você é um B1, você já consegue trabalhar aí as questões do currículo e LinkedIn, entrevistas, com o apoio de um profissional. Se você é um B2, você já consegue fazer um pouco mais livre, um pouco mais independente, e aí você talvez queira o apoio de alguém para você poder praticar um pouco mais, mas você já tem mais condições do que um B1. Para você ficar um usuário independente, você precisa de mais 400 horas. Bel, tudo isso, 400 horas somadas com os 200 são 600 horas, mas vamos aqui nos lembrar que não é só hora-aula, porque tudo que você se expõe, um filme, um podcast, uma leitura, uma notícia, tudo que você usar, vai contando nessas horas de estudo. Por isso que é importante que, assim como você escova o dente todos os dias, que você também estude inglês todos os dias. Nós vamos falar ainda sobre isso. Saber o nível real de inglês faz com que você entenda onde você está e aonde você precisa chegar. Nas próximas aulas, nós vamos entender como melhorar o seu nível de inglês com ações práticas. E eu aproveitei para deixar aqui nessa aula um material extra, que é um link de um teste oficial de Cambridge, no qual eu sou examinadora, para que você saiba o seu nível de inglês. É claro que é um teste escrito, é um teste de 25 alternativas, mas dá para você ter uma ideia. Ele geralmente dá certo. Agora que você já tem uma noção do seu nível real de inglês, onde você está e para onde você vai, é importante superar essa barreira do inglês através da prática. É só praticando, é só fazendo, aprimorando, ter uma avaliação contínua do idioma. Só assim você vai vencer a insegurança e utilizar o idioma para alavancar a sua carreira. Nessa aula, nós veremos como estabelecer uma rotina diária de estudos para aprimorar os conhecimentos da língua inglesa. Para melhorar o seu inglês, você precisa ser consistente nos seus estudos. Ou seja, você precisa criar o hábito de estudar inglês de forma consistente. Estude todos os dias. Eu brinco e falo, você escova o dente todo dia? Aí a pessoa se horroriza. Eu falo, então você vai estudar inglês todos os dias. Aliás, o fato de escovar o dente é um hábito automático. Então, se você quer criar um outro hábito automático, você deve associá-lo com um hábito que seja automático, que já é automático. Aí você vai criar um outro automático. Então, por exemplo, você pode escolher fazer na parte da manhã, exatamente depois que você escovou o dente. Escovou o dente, você vai estudar 10 minutos. Então você vai grudar esse hábito novo num hábito automático, para que com o passar dos dias você sinta a falta daquilo, porque faz parte de você. Às vezes eu escovo o dente que eu nem percebo que eu escovei o dente. Por quê? Porque isso já faz parte de mim. Que o inglês venha fazer parte de você. Tem um livro aqui que eu vou deixar aqui para você, que é O Poder do Hábito. Nesse livro, ele fala sobre os hábitos angulares. Por quê? Essa coisa de você grudar o inglês no hábito automático, ele vai desencadear outros hábitos em você. E aí isso é muito importante, porque isso acaba se tornando um hábito angular. E isso vai ser muito interessante para você. Esse livro é muito lido e é um livro que te ajuda nessa criação de hábitos. Vale lembrar que a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Essa é uma frase do filme do Rei Leão. Pensa bem, muitas vezes as pessoas se frustram na criação de hábitos porque elas determinam que elas têm que fazer um super hábito. Eu vejo, esses dias mesmo, uma aluna falou, eu vou estudar 2 horas por dia. Fia, se você não estudar 10 minutos todos os dias de forma consistente, você não vai criar o hábito. As pessoas acham que eu vou deixar de comer hoje que vai contribuir. Não vai, porque foi uma vida comendo errado, foi uma vida não estudando inglês. Então você precisa criar o hábito de 10 minutos. Bel, e quando que eu vou aumentar?
você vai aumentar naturalmente, porque você vai começar a fazer 10 minutos na primeira semana, você vai gostando, você vai juntando num hábito automático, ele vai virando automático, você vai curtindo, você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai avançando. Então, aprenda que a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Dê os seus primeiros passos. Existe um livro, e nesse livro você vai aprender na lição 1 que fazer um pouquinho é infinitamente maior e melhor do que não fazer nada. É muito bom que você leia para você aprender as outras lições a respeito do hábito, porque isso vai te trazer um conhecimento e uma libertação. Lembra que o conhecimento liberta? Eu vou deixar o link para você aqui. Por onde você começa para praticar de fato o inglês? Eu vou deixar para você alguns links de alguns sites que eu recomendo para os meus alunos, para os meus mentorados, para que eles possam iniciar a prática do inglês. Aqui você vai encontrar uma prática mais controlada para pessoas que estão ou no início da jornada com o inglês ou elas estão no nível B1. Mas todos vão se beneficiar. Eu preparei para você um roteiro de estudo diário, um roteiro de 10 minutos por dia, para você iniciar. Então aqui eu tenho uma semana inteira, de segunda a domingo, para você poder praticar. Então, é importante que você varie tanto o material quanto a habilidade. Então aqui eu coloquei para você, na segunda-feira, você trabalhar o reading, que é uma habilidade importante, o listening, que é a habilidade de ouvir, que está ligado na habilidade de falar, a habilidade de reading está ligado no writing. Coloquei notícias, então olha só, você fica antenado com as coisas do dia a dia usando o News in Level, que são notícias que estão no nível 1, nível 2, nível 3. Então é bem bacana. Começa do 1, começa do pouquinho, lembra que eu falei do hábito? Começa do pouquinho, depois passa o tempo, você vai para o 2, depois você vai para o 3, depois você vai para uma coisa mais aberta, né, que um nativo leria. Tem também exercício de gramática, eu deixei aqui o Sound Grammar, que é um site bem interessante também, ele é graduado, então ele tem nível 1, 2, 3, 4, ele vai até o nível B2, que é o nível que você precisa, que foi o que a gente já comentou aqui. O teste English, que eu coloquei na segunda para você como reading, ele tem também Use of English. Use of English é gramática, ele tem exercícios bem interessantes, tanto de perguntas com alternativa, quanto também textos para você preencher as lacunas com alternativas. Então, é bem interessante esse trabalho. Sábado e domingo eu deixei uma coisa mais light para você, eu deixei o Lyrics Training, que é um site que você pratica com música. Olha que legal! No meu tempo, lá nos anos 80, nós tínhamos só as músicas para aprender inglês. Hoje, olha quanta coisa que você tem aí, você pode variar uma semana inteira, né? Imagina o quanto você pode fazer com tudo isso. Por isso que eu fiz essa curadoria para você, porque também muita coisa te deixa obeso mental e você acaba não focando em nada. Por isso que eu deixei assim para você. Para o domingo, eu deixei para você um exercício de vocabulary. Vocabulário é muito importante, mas eu vou te contar um segredo. Você sabia que você só precisa de 7.000 palavras para falar inglês? Esse é o número de palavras do dia a dia. Então, você não precisa mais do que isso. Muitas pessoas elas ficam estressadas, estudando muitas listas de vocabulário, mas você precisa do vocabulário essencial, que é em torno de 7.000 palavras. Quero comentar também com vocês do Elsa Speak, que está no sábado, mas que o dia que você tiver mais tempo, que você já criou o hábito dos 10 minutos, você pode colocar ele em todos os dias. O Elsa Speak é uma inteligência artificial, é um aplicativo, você carrega ele no bolso. Ao invés de você ficar jogando uma coisa que não te traz um retorno, o Elsa Speak vai te ajudar muito. É muito divertido, você grava a sua voz, você tem o uso de inteligência artificial para você praticar até mesmo para entrevistas de emprego, sabia? Tem uma parte lá muito legal para isso. Não é só sons, ele trabalha também frases, então é bem interessante. Eu sugiro que você entre em contato, vai ter tudo aí embaixo para você, esses links e essa tabela. Agora é com você. Aplique o roteiro semanal para criar mini hábitos para estudar inglês e sinta a diferença em poucos meses. Aproveite o material extra dessa aula e bons estudos. E se precisar acelerar, conte com bons profissionais para você ter um estudo mais sistemático da língua, além de você manter também
a rotina de estudos diário que eu passei aqui para você, que vai potencializar o número de horas que você precisa chegar. Hoje nós vamos entender o que gera o nervosismo na hora de falar inglês em público e como combater isso. Nós vamos ver nessa aula as possíveis raízes do nervosismo ao falar inglês em público e como combatê-las de frente. O nervosismo é normal e compreensível, porém ele não pode ser algo que te impede de usar inglês em público. Como foi o caso que eu já falei para você, da pessoa que nem faz o currículo em inglês com medo de ser chamado. Mas, Bel, o que causa o nervosismo? Duas coisas podem ser a causa do nervosismo. 1. Medo do desconhecido. 2. Crenças limitantes. Com relação ao medo do desconhecido, para você combater isso, você precisa simular as situações do dia a dia para quebrar o medo do desconhecido. O que você pode fazer? Se você tem alguém que você conhece que fala inglês, essa pessoa pode te ajudar depois que você preparar as respostas para as perguntas mais frequentes. Você pode ter alguém que te pergunta, você responde, que te corrige, que te ajuda dentro do que ela sabe. Ai, mas e se ela corrigir uma preposição errada? Uma coisa assim? Gente, tira da cabeça a questão de preposição, porque preposição não é nada, até o pessoal de fora erra. Aliás, é importante que você saiba que mais de 70% das pessoas que falam inglês no mundo, elas não são nativas. Então você tem que dar muito azar de achar um nativo por aí, né? Então não se preocupe com detalhes, se preocupe em praticar, em fazer com que essas situações do dia a dia em inglês, a situação de entrevista, que ela não seja desconhecida para o seu cérebro. Para o seu cérebro, o dia real e o dia simulado é a mesma coisa. Então pratique da sua maneira. Pratique com especialistas em entrevistas de emprego, pratique com a inteligência artificial, como nós vamos ver por aqui, mas pratique. A prática é a melhor forma de você combater o medo do desconhecido. Nós vamos falar mais sobre isso na aula de entrevistas, porque o Google, não sei se vocês sabem, tem uma inteligência artificial específica para a prática de entrevistas. Ela se chama Interview Warm-Up. Eu vou deixar o link aqui, mas eu vou falar mais sobre isso na nossa aula específica sobre entrevistas em inglês. Mas é claro que se você tem a condição de ter um especialista para te ajudar, faz toda a diferença. O humano ainda é mais eficaz, mas a inteligência artificial pode te apoiar nesse momento. Practice makes perfect. É a prática que traz a perfeição. Eu quero te contar um pouquinho da minha história. Eu vou te dizer que eu nunca tive medo. Deixa eu falar. Eu nunca tive medo de nativo, eu nunca tive medo de entrevista, porque eu sempre combati o desconhecido. Como? Com muita prática, muita repetição. Aliás, existe uma frase do estrategista de carreira Tony Robbins que fala sobre que a repetição é a mãe de todas as habilidades. E eu acredito muito nisso. Eu, lá nos anos 80, não tinha nem o material que eu passei aqui para vocês no roteiro de estudos da aula anterior. Eu não tinha isso. Eu aprendi só com músicas. Mas eu falava sozinha, eu lia a música, eu inventava os meus textos. Recentemente eu achei alguns materiais de quando eu estudei lá atrás e eu vi como eu escrevi errado, como eu não sabia. E eu fui aperfeiçoando. Mas eu entendo que possam ter crenças limitantes que você precisa se libertar agora, de uma vez por todas. Eu quero sugerir agora que você pegue uma folha de papel em branco. Se você não tiver uma folha aí, que você pare esse vídeo, você pegue uma folha e que você invista 1 minuto escrevendo frases que você ouviu falar ao longo da sua vida com relação ao inglês. Talvez você tenha escutado pessoas falando para você, você não tem inglês fluente, você não sabe nem português, quem dirá inglês? Os nativos nunca vão te entender. Olha que pronúncia horrível. Você está perdendo tempo aprendendo inglês no Brasil. No Brasil ninguém aprende inglês. Eu só vou te falar uma coisa, eu nunca saí do Brasil. E eu aqui fui considerada como uma native-like, como uma pessoa que fala como um nativo, inclusive certificada por bancas examinadoras internacionais. Então, isso é uma crença. E você pode estar perdendo oportunidade por essas crenças. Coloque agora, em 1 minuto, coloque todas essas crenças. Escreva também situações que você se frustrou com o inglês. Talvez você passou uma vergonha que você não consegue esquecer. Escreva todas essas coisas.
Valendo! 1 minuto para você. Agora que você escreveu nessa folha tudo o que te impedia de falar inglês em público, eu quero que você amasse, você rasgue, você pique essa folha. E que isso seja uma atividade simbólica para representar que essas crenças, frustrações, essas frases que as pessoas lançaram sobre a sua vida a respeito do inglês, que elas foram quebradas e que você, de hoje em diante, você está livre para crescer profissionalmente com o inglês que você tem. A clareza das possíveis raízes do nervosismo para falar inglês em público te desbloqueia para o novo que uma carreira internacional te proporciona. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiros da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.